Números capítulo 13, de 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, segundo cada qual príncipe entre eles. Então mandem só os melhores, um príncipe de cada tribo, representando uma tribo. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Em outras palavras, eles eram líderes. Agora no versículo 25, porque a sequência aí dá o nome deles, não tem necessidade da gente ler o nome dos caras aqui, dos príncipes. Números 13, versículo 25 e seguinte: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. 40 dias espiando a terra, fazendo um levantamento total da terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e à congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés dizendo: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto da terra. Isso era a promessa de Deus, uma terra excepcional. E eles trouxeram, confirmaram que era terra excepcional. O povo, porém, ouça, o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, cercadas de muralhas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido, dos 12, 10 deram um relatório de fracasso, olharam para gigante. Então os outros homens disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra, falaram mal da terra que eles haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Agora já estão dizendo que não tinha só alguns gigantes, mas que todo mundo era gigante. O negócio foi piorando. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Tá. Se eles foram como espiões, foram às escondidas, não se revelaram, claro, ninguém sabia quem eram eles, de onde estavam, mas depois de olhar para os problemas, depois de olhar para a situação, para a circunstância, para exércitos, para a cidade cheia de muralhas, rodeada de muralhas, depois de olhar para gigantes, uma geração de gigantes, eles viram e dizem assim: aos nossos olhos nós éramos como gafanhoto. Ok, tudo bem, mas também o éramos aos olhos deles. Mentira, se eles não foram vistos. Mas é que eles construíram essa narrativa. O medo nos faz construir as narrativas. O medo nos faz enxergar aquilo que não existe. Agora vejam só que doideira. Capítulo 14, versículo 1 e seguinte diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação. Irmãos, entre homens e mulheres e crianças eram em torno de 3 milhões de pessoas. Essa cidade tem seus 130, 140 mil habitantes. Agora imagina 3 milhões de pessoas. Levantou-se toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou a noite toda. Você imaginou? Todo mundo chorando, porque é contagiante.
Murmuração é contagiante. Espírito de derrota é contagiante. Então as pessoas foram envolvidas psicologicamente. Todo o povo chorou. Uma noite toda de chororô. Imagina que doideira. Todos os filhos de Israel murmuraram contra o líder Moisés e contra Arão, seu auxiliar. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos trouxe Deus a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Perceba que esse é o mesmo espírito que rodeia todas as pessoas, que ronda todas as pessoas, que mandam os mesmos sentimentos diante dos obstáculos, diante dos problemas, diante das lutas, diante daquelas coisas que são maiores do que nós. E mais, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Deixa Moisés, vamos destituí-lo da sua liderança e vamos levantar um outro líder e vamos voltar para ser escravo no Egito. Agora veja o que diz Deus a Moisés, em Deuteronômio 5:29, Deus disse a Moisés: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem. Qual era o problema? Eles não temiam a Deus, eles temiam os homens. Qual é o nosso problema? O mesmo. A gente teme as pessoas, a gente teme os homens, e a gente não teme a Deus, e diz que teme a Deus. E isso dá espaço para um espírito maligno de intimidação. A gente fica intimidado, e a intimidação nos paralisa, nos impede de romper, nos impede de agir, nos adoece. Preste atenção, por favor. Depois de um ano que eles haviam saído do Egito, lembre-se que Deus os tirara do Egito com mão forte, trazendo juízo sobre o Egito, 10 pragas sobre aquele povo. Depois Deus faz abrir o mar e eles passam a pés enxutos. Depois que eles estão do outro lado, os inimigos entram pelo meio e Deus manda Moisés tocar nas águas, e as águas se dissolvem novamente e matam aquele povo todo, aquele exército. Eles viram tudo isso. Quando eles tiveram fome, eles murmuraram, e Deus mandou comida, mandou o pão do céu, o pão dos anjos, o maná. Aí cansaram daquela dieta, não dou carne, codornizes. O vento batia, as empurrava para cima deles, das tendas deles, todos os dias. Estão com sede, encontram a água não era potável, e Deus manda Moisés purificar essa água, toca nessa água e a água é purificada. Eles viram a mão de Deus o tempo todo, durante o dia. Eles que estavam no deserto, ficava uma nuvem, que era a glória de Deus sobre o acampamento todo, protegendo do sol, e à noite ela se transformava numa coluna de fogo, que era para iluminar e também para aquecer, porque frio intenso, 50 graus durante o dia de calor, e a noite frio, intenso frio. Então depois de um ano, era hora de partir e tomar posse. Deus não pega um Zé Mané, Deus manda pegar aqueles de cabeça boa, manda pegar os líderes, gente que tinha poder de influência, manda pegar os de mais destaque, os príncipes, entre eles, em cada tribo um, e manda entrar na terra num papel de espia, às escondidas, para fazer um levantamento de tudo aquilo. E eles ficaram 40 dias. E eles estão, e a turma toda está lá no deserto de Parã esperando. 40 dias depois eles vêm. E o relato é esse que vocês ouviram. Eram duas notícias, uma boa e uma má. A boa notícia:
a terra de Canaã era de fato muito boa. Como prova, os exploradores traziam consigo alguns dos excelentes frutos da terra: romãs, figos e um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar. A má notícia: a terra já está ocupada. Nada não é automático, nada não é fácil. E tem muito pai caindo no laço, porque está preparando os filhos para a derrota, para a miséria, para a ruína, porque eles estão dando tudo e não estão ensinando para eles que a vida é difícil, que o mundo não é um playground, não é um parquinho, mas é um lugar perigoso, um lugar difícil. E que para vencer tem que ser forte. Nessa terra viviam homens bem armados, hititas, jebuseus, amorreus, cananeus. Descobriram que os habitantes estavam bem estabelecidos na terra e que as cidades eram muito grandes e bem guardadas, tinham muralhas. Quais são as lições que nós podemos aprender com esse texto que todos vocês conhecem, que a gente prega tantas vezes? Primeiro, nada é fácil. Você pode dizer isso? Então diga: não existe almoço de graça. Alguém pagou por ele. Ouça, alguém fez, alguém bancou, alguém se esforçou, alguém suou. Eles espiaram a terra por 40 dias e descobriram que os habitantes estavam bem estabelecidos na terra. Eles, na verdade, não estavam mentalizados, preparados para lutar. Eles acharam: bem, Deus deu, então é de boa, é só chegar e tomar posse. Cada um assume a sua parte. Aquilo que não é fruto de luta, de esforço seu, de suor, de lágrima, de choro, de perder noites, de preocupação. Tempos difíceis geram homens fortes. Homem forte vai gerar tempos fáceis, e tempos fáceis vão gerar homens fracos, porque não lutou, não esforçou. Olhe para você, para suas lutas, para suas conquistas. Você sabe o valor que tem. Você sabe exatamente quem você é. Você sabe todo o esforço que você fez. Sabe ou não sabe? A casinha que você tem, você sabe o que custou para ter. A moto que você tem, o terreno que você tem, a família que você tem, o emprego que você tem, a escolaridade que você tem, a renda que você tem hoje. Por que você tem? Quanto esforço você teve para alcançar isso? Sim ou não? Tem valor ou não tem? Muito valor. Muito valor. É isso. Eles achavam que Deus ia dar de mão beijada. Então, se assim não era, se a terra estava já ocupada e por povos fortes e grandes, então isso significa que não havia nenhuma terra prometida, que eles tinham sido enganados, ou pior, que Deus os tinha enganado. Essa é a leitura que eles fizeram. Prometeu, mas não deu. É isso que eles entenderam. Acho que eles queriam que, quando fossem chegar na terra, Deus tivesse mandado rajadas de trovões, bolas de fogo, queimado tudo, matado aquele povo todo, mandado o anjo, destruído todo mundo, e aí eles iam entrar tudo de boa. Oh, bacana, está tudo bacaninha aqui, tudo plantadinho, as cidades já estão construídas. Não tem valor isso. Por quê? Porque eles não aprenderiam a depender de Deus. Então diga comigo: promessas não se cumprem automaticamente. Meu Deus, nós precisamos guardar isso no coração. Eu pergunto: quem aqui tem promessa de Deus na sua vida? Pergunto de novo: quem aqui tem promessa de Deus na vida? Tem promessa? Elas acontecem automaticamente, elas se cumprem automaticamente? Você fica lá na rede de berço esplêndido,
Hein? E vem tudo na sua mão, é assim? Promessas não se cumprem automaticamente. Só que imaginamos que quando as coisas estão certas e vêm de Deus, elas não vão exigir muita luta da nossa parte. Então vamos lá, casamento. O rapaz é o rapaz dos sonhos. Você sonhou, mulher. Você orou, você jejuou. Você tapou os olhos e não quis ver defeito, problema. O pobrezinho também tapou os olhos e não viu nada. Só olhava para você quando você estava no salto, quando você estava linda, toda arrumada. Deus usou o irmão, deu profecia, cumpriu o sonho, foi ou não foi? Usou gente para confirmar, foi ou não foi? Foi. Vem no pastor, está aprovado, vai ser uma bênção, essa menina é uma bênção, esse menino é uma bênção. Aí casou. Foi assim ou não foi? Aí casou. Passou os 2 primeiros anos, que é da lua de mel, do encantamento. Tudo é assim, irmão. Trabalho é assim, amizade é assim, casamento é assim, igreja é assim. É ou não é? No início é tudo um encanto, porque está na fase da paixão, e a paixão não nos deixa ver nada. A gente não vê nem nossos problemas, nem o problema do outro. Sim ou não? Aí, minha filha, daqui a pouco começa as dificuldades. Você gosta de festa, esse homem gosta de casa. Pronto. Você quer ir em todos os aniversários, até aniversário de boneca você quer ir, mas o marido quer ficar em casa. Você quer ir não sei aonde e ele quer ficar em frente da televisão assistindo os jogos de futebol. Aí a confusão começa. Aí vem os filhos. Que maravilha. Aí começam os enjoos. Não é não? Aí nasce, meu Deus. Aí a mulher já fica louca que cresça logo, para livrar dos problemas, não é? Deixa crescer depressa, porque misericórdia, está arrancando cabelo. Mamãe, socorro, minha sogra. Se você tem uma sogra boa, uma mãe boa que te ajuda, minha filha, meu filho, louve a Deus, porque é um sossego, é uma bênção. Glória a Deus. É, gente. E vou te falar, e para de besteira, porque não tem coisa melhor para avô e avó do que neto. Se você acha que vai molar isso, não vai molar em nada. A alegria deles, principalmente da vovó, é os netos na casa dela. E ela, para o marido não ficar molando ela muito, ela ainda põe eles dormir na cama junto com o pobre do velho, tadinho. E ele vai ficando com raiva, empenado, porque ela não dá atenção para ele mais, não faz uma celebração com ele mais. Aí começam os dissabores, as lutas. Aí você entra em guerra. É Deus que me deu ou não deu? Eu ouvi a Deus ou não ouvi? Você ouviu a Deus? Sim, Deus te deu. Sim, você escolheu, você estava apaixonada, era a melhor coisa do mundo que você queria. Agora é hora dos ajustes, é hora da maturidade, é hora de crescer. Porque assim, se tiver problema, a gente já não é de Deus. Você monta um negócio, todo mundo fala, vai na fé, irmão. Que bênção, vai dar certo, Deus te abençoe. Ainda tem aquelas profetisas que vai lá no dia da inauguração dos comes e bebes. E qual é o texto? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí vem as lutas. E não é fácil. Todo começo é difícil, é ou não é? Quem hoje está dando certo é porque aguentou as barras todas, que a maioria não aguenta, pula fora e acha, não ouvi Deus, Deus não falou, não é de Deus. Você orou para passar na faculdade. Quando aí vem as dificuldades, vou trancar, porque não é isso não, eu achei que era de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga, tu tem luta, tu tem esforço. E toda luta, toda dificuldade tem um propósito.
de baixar a nossa bola, da gente se humilhar mesmo e colocar o nosso coração em Deus. E aí, meu irmão, a hora que você colocar o coração em Deus, o negócio vai fazer assim. O avião para decolar, a hora que chama para valer, você chega para trás, não é assim? Te empurra para trás assim. Daqui a pouco o negócio vai, aquela doideira. Só que passa essa tensão toda, chega um momento lá em cima que ele plana. Você dorme, você esquece. Você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, para a Europa, para Israel. São 2 mares que você cruza. Para a Europa ou para os Estados Unidos você cruza um mar. São 6 horas, 8 horas, dependendo do país que você vai, ó. Você cansa de estar ali dentro de boa, dá vontade de abrir a porta e ir lá fora um pouquinho, tomar um arzinho. Diga, promessas não se cumprem automaticamente. Fala. Então olha para quem está do seu lado, diga, tem luta. Diga, é assim no casamento, nas amizades, na vida profissional, na vida espiritual, na igreja. Meu tempo aqui venceu, agora Deus está me conduzindo para outro lugar. Falei, seu tempo não venceu, não. Você, na verdade, não concluiu o ciclo, porque quando teve problema, você achou mais fácil sair. Aí você vai para outro lugar, e no início vai ser toda essa paixão, mas vai chegar o momento que vai chegar no ponto de novo, daquela área do choque. E que aí eu disse, se você não parar para encarar e para tratar, você vai mudar, pular fora de novo. Nunca estamos preparados para ter de lutar e pagar o preço da vida na terra prometida. Quando Jesus explicou aos apóstolos como seria o caminho da cruz, que o levaria à ressurreição, ele disse que ele teria que ir à cruz, ele seria morto. Pedro não hesitou em repreendê-lo, dizendo, Deus te livre, Senhor, isso jamais vai te acontecer. E Jesus fala o que para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Chamou ele de capeta. Uau. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, você não tem mente. A mente, os pensamentos de Deus, você tem os pensamentos dos homens. Então diga comigo, gigantes existem para nos ensinar. Então, eu falo, você repete. Ensinar que a vida não é um conto de fada. Não existe território desocupado. Para todas as conquistas você vai ter que pagar um preço, você vai ter que lutar. Para tudo você vai ter que guerrear. Você vai ter que orar, vai ter que jejuar, vai ter que se santificar, vai ter que agir, vai ter que expulsar os capeta. É assim. Um exemplo simples. Você abre uma lojinha na área para vender roupa. Aí daqui a pouco você olha e você descobre que tem um monte de concorrente. Não tem território desocupado. O território não estava ali sozinho te esperando, não. Você vai ter que ter preço, você vai ter que partir atrás, você vai ter que buscar clientes. Não é assim? Você vai ter que visitar. Melhor ainda quando põe a sacolinha. E é o jeito mais fácil. Põe a sacolinha debaixo do braço ou através da internet, vai mandando para os contatos. Vai procurando o povo. É assim. Até construir um nome. Também gigantes nos ensinam que a promessa é maior do que o gigante. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! A promessa que Deus tem para você, para sua casa, para sua vida, para sua família, é maior do que os gigantes que você enfrenta, do que os problemas, do que as lutas, do que as enfermidades. É maior.
A maioria não entende isso. Dos 12, 10 disseram, não é para nós. Terra tem gigante, não dá, tem muralha. E 2, quem são? O que eles falaram? A terra é boa, tem gigante sim, tem muralha sim, mas Deus nos deu e Ele vai na nossa frente e nós vamos derrotar os gigantes como se fossem pão. Eu gosto dessa frase. Que assim como eu gosta de um pãozinho de sal quentinho. Você passar uma manteiga nele, pôr um presunto nele. Aí eu fico imaginando aquela bisnaga. Quem já comeu uma bisnaga assim? Como é que é bisnaga que fala aqui? Baguete. Então, Caleb está dizendo, como pão nós vamos devorar. Eles são grandões, o tombo vai ser maior. Ele não está negando a existência dos problemas, mas ele está dizendo, o Espírito de Deus está conosco, e Deus retirou o espírito deles. Eles foram tomados por um espírito de medo, eles estão tremendo da nossa presença. Toda a nossa caminhada, as notícias estão correndo, que Deus é conosco, que Deus está nos guardando, que Deus está nos abençoando. A região toda está morrendo de medo. Eles ouviram isso da boca dos inimigos, porque quando eles foram entrar em Jericó, eles foram para a casa da prostituta Raabe. E aí teve a notícia que tinha 2 homens de fora lá. E o rei mandou os soldados, ela arrumou um esquema lá e escondeu eles num poço e colocou uns negócios por cima. Escondeu. Depois que os soldados foram embora, ela falou com eles assim: bem, está todo mundo tremendo. Meu Deus. A notícia é que o Deus de vocês é o poderoso, é o forte, que Ele vai na frente de vocês e que os inimigos todos foram derrotados. Todo mundo aqui sabe do que Deus fez lá com o povo do Egito, derrotando a maior e mais importante nação dessa região toda. Eles foram humilhados. O povo sabe que o mar abriu e vocês passaram. O povo sabe que tem uma nuvem de fogo sobre vocês. O povo sabe que a glória de Deus está sobre vocês. Todo mundo sabe que Deus todo dia manda pão e manda carne para alimentar vocês. Oh, aleluia! Foi Raabe quem disse. E ela disse: eu protejo vocês, mas eu quero um compromisso, que quando vocês destruírem isso tudo aqui, porque aqui está todo mundo morrendo de medo, está todo mundo tremendo de medo. Quando vocês destruírem tudo, vocês vão poupar a mim e a minha família. E eles então deram um fio vermelho e falaram assim: deixa pendurado, que a casa dela era exatamente em cima da muralha. Deixa pendurado aqui, porque o dia que a gente vier, se tiver essa fita vermelha, vocês estão protegidos. A fita vermelha simboliza o sangue do Cordeiro. Aleluia! É Deus que te guarda, é Deus que te protege. Quantos livramentos a gente tem! Aleluia. Então diga, fala assim: eu sei que eu tenho muitas lutas. Feche os seus olhos por 30 segundos e pense nas lutas que você enfrenta, nos diversos campos. Você sabe, as emoções, da sua saúde, no seu corpo, na sua casa, na sua família, contrato com o cônjuge, com os filhos, ou conquistas, coisas que você quer e que não alcançou ainda. Pense nas guerras que você enfrenta. Pense nas lutas. Gente com luta com droga, com luta com bebida, com luta com jogos, gente com luta com sexo oposto, com prostituição, com adultério, luta de todo jeito. Gente com tomada por sentimentos de impureza moral. Pense nas guerras que você enfrenta.
E eu vou contar até 5. E depois gostaria que em nome de Jesus você emitisse uma palavra dizendo: o meu Deus é maior do que todas as guerras que eu enfrento, e eu vou vencer a todas em nome de Jesus. Eu vou contar até 5. Hoje não tem ninguém na bateria aí? 1, 2, 3, 4, 5. O meu Deus é maior do que os meus problemas. Diga: Deus é mais. Mais forte. Olha para quem está do seu lado e diga: nós vamos vencer. Se é a sua família, melhor ainda, olha para eles e diga: nós vamos vencer. Gigantes existem para nos ensinar a depender de Deus. Você não tem que temer os problemas. Você não tem que temer Satanás e seus demônios. Você não tem que temer nenhum problema, crise financeira. Você não tem que temer homem. Você não tem que temer nada. Você só precisa temer a Deus. Abrir a sua boca todos os dias e dizer: o Senhor é meu escudo, o Senhor é meu auxílio, o Senhor é meu sol, o Senhor é minha justiça, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ele cuida da minha vida. Quem está no comércio, cada dia chega um gigante maior. Um dia eu falei isso para um irmão: meu irmão, você tem promessa, então não fica preocupado com gigante, porque você tem promessa e o seu quinhão está garantido. Deus vai cuidar, Deus vai te abençoar, Deus vai te sustentar. Você será um testemunho da fidelidade de Deus, que em meio a tantos gigantes, em meio a tantos problemas, em meio a tanta oposição, em meio a tantas dores, em meio a tantas guerras, você será um farol, onde todos olharão e dirão: é um mistério, é um milagre. Deus abençoa esse homem, Deus abençoa essa mulher, Deus cuida dele, Deus cuida dela, Deus cuida da família. Tem alguém aqui vivo para celebrar? Deus permite a oposição para que a gente amadureça. Você olhar para Ele, você esperar nele, você depender dele. Agora guarde uma coisa: é humanamente impossível alcançar nossas promessas por meio dos nossos próprios esforços. Você tem que lutar? Tem. Você tem que esforçar? Tem. Você tem que trabalhar? Tem. Você tem que se habilitar? Tem. Tem que se preparar? Tem. Mas saiba que quem dará a vitória é Deus. Deus quer que coloquemos nossos olhos nele, que confiemos nele. Observe que no texto Deus diz assim: quando Deus mandou que Moisés pegasse os espias para irem trazer informações da terra, Deus usou a expressão assim: a terra que eu hei de dar. Ele não disse assim: vão espiar a terra e vejam se vocês podem tomá-la. Não, ele não falou isso. Ele disse: eu vou dar. Ele está garantindo a plenitude, ele está garantindo a vitória. Agora ele só quer que eles ajam em fé. Então tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos das suas lutas, tira os olhos de você mesmo, coloca os seus olhos em Deus. Glória a Deus. Diga: Deus é fiel. Mais forte. Mais forte. Sabe para quê? Para que quando você alcançar, você possa dizer: isso aqui não fui eu, foi Deus.
E a sabedoria que você tem? Quem te deu? Habilidade, quem te deu? Habilidade para multiplicar, para negociar, para ganhar dinheiro, para enriquecer, foi Deus. Habilidade administrativa, foi Deus que deu. Tudo vem dele. Reconheça isso. Ouça, a verdade é que gigantes revelam o nosso coração. Você pode dizer isso? Gigantes revelam nosso coração. Dos 12, todo mundo príncipe, todo mundo de ponta, mas 10 mostraram quem eram. Que eles temiam os homens, que eles temiam as circunstâncias. 2 mostraram outro coração, dizendo: tem gigante, tem muralhas, tem exércitos, povo tudo estabelecido. Nós somos pequenos mesmo, mas o Espírito de Deus está conosco. Deus vai na nossa frente, Deus vai nos dar vitória. Ele nos deu, a nossa chegada até aqui já foi milagre em cima de milagre o tempo todo. Porém, Josué e Caleb estavam prontos para ir de uma vez e tomar o que Deus havia prometido. Entretanto, os 10 espias ficaram intimidados com o que viram. Diga, os 10 só viram exércitos. Diga, os 10 só viram exércitos e gigantes, a ponto de olhar para si mesmo e se sentir gafanhoto. Nada. Josué e Caleb viram quem? Diga, Josué e Caleb viram a Deus. Diga forte. Viram a Deus. Revelaram o coração naquele dia. Os outros 10 ficaram intimidados com o que viram. E o grande laço do diabo é esse, é nos intimidar. Isso quer dizer que o medo é paralisante. Você pode repetir? Mais forte. Mais forte. Os 10 falaram: é impossível tomar a terra. Impossível. Eles haviam sido escravos por mais de 400 anos e não foram experimentados na guerra, como os exércitos que eles viram. O povo imediatamente teve medo e começou a reclamar. No capítulo 14, versículo 1, eles dizem: e por que nos traz Deus essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Aqui nesse versículo a gente descobre a raiz do temor do homem. Não nos seria melhor? Aquelas pessoas estavam intimidadas porque só pensavam em si mesmas. Elas não disseram: o que Deus diz é melhor. Elas não falaram. Em vez disso, perguntaram: o que é melhor para nós? A questão não podia estar mais clara. A raiz do temor do homem é o amor por si mesmo. Eles não estavam preocupados em glorificar a Deus, em descansar nas promessas que Deus tinha feito. Em outras palavras, estou preocupado com o meu bem-estar, com minha reputação, ou confio realmente em Deus, ainda que pareça que será pior para mim? Confio. Veja o que o profeta John Bevere comenta, eu lerei: quando você ama a sua vida, você procura salvá-la. Você ficará intimidado com qualquer coisa que te ameace. Deus levou aquele povo ao lugar onde eles não tinham outra escolha senão confiar nele. Parecia que todos eles seriam destruídos pelos habitantes desta nova terra, mas em vez de confiar em Deus, eles agiram como se Deus os tivesse salvado dos egípcios apenas para fazê-los morrer nas mãos dos cananeus. É claro que isso parece ridículo, mas todos nós enfrentamos momentos em que é necessário seguir o Senhor em situações que pareçam perigosas ou prejudiciais para a nossa vida.
Só podemos segui-lo nestas circunstâncias, quando determinamos em nosso coração que Deus é bom. Quando eu creio, Deus é bom, Ele sabe o que faz. Eu não estou vendo, eu não estou compreendendo, tudo que eu estou olhando parece que é o pior, mas eu confio na fidelidade de Deus. Deus não fará nunca nada conosco apenas em benefício próprio, para nosso prejuízo eterno. Precisamos nos lembrar de que Deus julga tudo com base na eternidade, ao passo que o homem julga com base nos seus 70, 80, 90 anos de vida. Não, Deus está olhando lá para a eternidade. Você só vê agora, Deus está vendo o amanhã. Você só vê o começo, você só vê pequeno, Deus está vendo o todo. Louvado seja Deus. Que você tira os olhos de Deus e você coloca os olhos nos problemas, as coisas só pioram para você. Ou você confia ou não confia. Talvez você diga: mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu lhe digo: Deus sabe. E Deus quer que você confie nele, que você espere nele. Deixa eu te dar uma notícia triste. Todos aqueles que duvidaram e que falaram que Deus os havia levado ao deserto para morrerem no deserto, todos eles morreram no deserto, não tomaram posse da promessa. Eles não entraram na terra prometida. Daquela geração de homens e mulheres, só Josué e Caleb entrou na terra. Eles tinham caminhado 1 ano e agora era hora de entrar na terra. Mas depois desse comportamento deles, em dizer que a gente não consegue, todo mundo chorou a noite toda e virou aquele desespero, e se rebelaram e murmuraram, Deus mandou com que Moisés os fizesse voltar, e eles começaram a andar em círculo. Ao invés de ir para frente, diz a Bíblia que eles ficaram andando em círculo até que todos foram mortos. Sabe quem entrou na terra? Além de Josué e Caleb, sabe quem mais? Os filhos deles, a geração que nasceu no deserto é que entrou. Eles morreram. O que eu quero te dizer? Que Deus tem promessas para a sua vida, mas se você não se posicionar, elas não vão se cumprir, elas serão abortadas, não por Deus, pelas suas atitudes. Quantos estão decididos a fazer uma aliança hoje com Deus, pedindo: Senhor, guarda meu coração, guarda os meus olhos, guarda a minha língua. Senhor, fortalece a minha fé, para que eu tire os olhos dos problemas, das dores, das lutas, das circunstâncias, e coloque os olhos no Senhor, crendo que o Senhor é maior, e que o Senhor vai me dar a vitória, e que eu vou prevalecer.